Olá, olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos, as pessoas que estão chegando e que vão chegar. Quem ainda não conhece o nosso portal, Espaço do Epizem, é um portal terapêutico, espiritual, energético, que trabalha com o objetivo de auxiliar a humanidade, as relações e também inspirar as pessoas a viver o autoconhecimento, viver sua espiritualidade, os seus dons intuitivos. A gente faz atendimentos terapêuticos, lives de aulas energéticas, como a gente vai ter hoje com esse tema, né? E a gente tem um canal no YouTube também, como Caroline Depiné. Lá eu estou atualizando de vez em quando com lives, vídeos, sugestões, inspirações para vocês conhecer o nosso trabalho e também se permitir de uma forma solidária, gratuita, totalmente gratuita, para você também ter acesso à informação, despertar de consciência. E hoje, dia 12 de junho de 2025, lua cheia, dia dos namorados e também no friozinho do nosso inverno, uma friaca por aqui, eu acredito, não sei onde você se encontra, mas quem é de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, essa região mais do sul, deve estar sentindo as geleiras polares, né? Então, onde eu estou está muito frio. Estou vestida aqui com um cachecol bem quentinho, a minha jaqueta jeans que eu amo e disponível, né? Totalmente aberta para doar o meu melhor como médium de cura estelar, de trazer informação do astral para vocês, de temas tão delicados, tão importantes, tão essenciais, mais do que a gente imagina. A Terra ela está se transformando e eu não me canso de proclamar sobre isso. A Terra ela já se transformou muito e agora é a nossa parte, né? Ela só está de braços abertos, aguardando que cada um de nós, façamos a nossa parte dentro desse todo, né? E contribuir para que essa evolução ela continue, né? Evoluindo. E a questão de evoluir não só as vibrações energéticas, mas também as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos hábitos, nossos costumes, priorizar a nossa cultura, sim, aquilo que aprendemos, né? Não estou falando sobre descartar esses aprendizados que a gente recebeu. Pelo contrário, essas tomadas de consciência, esses novos hábitos, essas novas realidades e esses despertares de consciência que a nova Terra está parindo em cada um de nós, é algo muito ancestral. O futuro é ancestral. Muitas coisas que se perderam ao longo do tempo, né? Então a Terra só está resgatando e querendo que a gente desperte e relembre o que é natural, né? O natural de viver aqui na Terra, o natural de
de sermos seres humanos terráqueos, né? Então, estou aqui para estar te mostrando que isso faz parte da tua vida mais do que você imagina. E o tema que eu escolhi para hoje é um tema, gente, assim, eu sempre quis estar aqui com vocês falando sobre ele, né? Mas eu acredito que tudo tem o seu tempo, a sua hora. Então, talvez quando eu estava com aquela ansiedade, aquela expectativa de vir falar sobre isso, de falar através das minhas experiências, né, sobre esses temas, talvez não era o momento certo, né? O momento certo foi agora, né? É agora, né? Estar aqui com vocês falando sobre isso. Então, eu tive que passar por alguns processos, né? E daí, olhando para trás, a gente percebe que ainda mais o quanto as coisas têm o seu tempo, a sua hora de estar. A gente precisa, né, despertar. Existe uma diferença eu chegar aqui e falar a teoria, né? Ou chegar aqui e falar da minha experiência com aquele determinado tema. Com certeza, vivendo a experiência, né? Ter sentido na pele, né? Em todos os sentidos. O tema em si transmite ainda mais verdade, transparência, ainda mais realidade. E assim eu consigo também expressar numa linguagem mais objetiva, clara, para você que ainda está no início da jornada ou é a primeira vez que está ouvindo sobre tudo, sobre transição planetária, sobre a origem estelar, sobre espiritualidade, sobre sonhos, viagens astrais, né? E por isso eu estou aqui, tá? Então, assim, não deixe de compartilhar esse vídeo, compartilhe com os teus amigos, familiares, a pessoa que você sentir que vai estar, de alguma forma, em ressonância com esse tema, envie, mande para essas pessoas e fico muito feliz desejar, porque cada vez mais estrelas alcançar as estrelas desse planeta que a gente vive, mais eu vou conseguir expandir a minha missão, que é trazer informação. Então, se você quer entender também melhor, gostou dessa live, temos outras lives aqui disponíveis, salvas, com temas maravilhosos, transformadores, meditação, mensagem arquituriana, pleiadiana, falo sobre as terapias, eu trabalho com as terapias do Reiki, barras de Axis, Theta Healer, trabalho também com a constelação familiar sistêmica. Nossa, é tanta terapia. E agora eu também vou trazer um spoiler de um momento que eu estou me permitindo ancorar em 2025. É uma energia que já faz um tempinho que vem chegando para mim, eu venho sentindo no coração, que é mais uma habilidade da minha alma e que eu estou resgatando, recuperando, ativando dentro do meu ser. Então eu pretendo também, logo eu vou estar fazendo uma formação como guardiã do cacau e eu estou muito feliz por esse sim que eu estou dizendo para mim mesma. É um ato de amor, amor próprio comigo mesmo. Espero desenvolver, criar grupos de mulheres, grupos de transformação. E tudo tá conectado porque veio o projeto Mulher de Lemúria. Eu fiz
eu fiz um... Eu fotografei esse projeto, né? Não fui eu que fotografei, foi uma profissional da fotografia, mas eu canalizei um projeto chamado Mulher de Lemúria, e ali ficou ainda mais claro esse caminho que é para mim, né? Que está ao meu aguardo, de transformação do feminino, do sagrado feminino. Então eu pretendo também focar nesses projetos mais ligados com as mulheres, com o sagrado feminino, unir mais as medicinas da natureza, trazer os benefícios da medicina do cacau para a vida das mulheres e, consequência disso, com certeza os homens nas nossas histórias também vão usufruir desses benefícios de alguma forma, nem que for energeticamente, né? Porque tudo é energia. Então, se eu tomo para mim um novo olhar, uma dose de amor próprio, usando alguma técnica terapêutica, se exercitando na academia, cuidando da minha alimentação, cuidando do meu sono, cuidando do meu dia a dia lá com a minha família, tempo de qualidade, buscando gerenciar as minhas emoções através de uma meditação, me conectando com a natureza, né? Tudo isso, as pessoas que ao meu redor, lá no trabalho, na minha casa, as minhas relações familiares, afetivas, vão estar sendo também beneficiadas. Elas não precisam nem estar, né, no mesmo caminho ou fazendo as mesmas coisas, mas de alguma forma elas vão se sentir conectadas com aquilo e receber os benefícios. E caso contrário, é porque essa pessoa, você, né, disse sim para si mesmo, evoluiu, e aquela pessoa, ela ainda não está pronta, né? Talvez até está bloqueada, fechada para receber também. Os seus receptores não estão ali disponíveis. Então, às vezes nessa jornada de autoconhecimento, a gente conquista muita coisa, mas muita coisa se afasta da gente. E era uma coisa que eu me questionava muito, porque me aconteceu muito disso, né? Quanto de amizades, quanto de relacionamentos amorosos, quanto mais eu despertava, buscava o autoconhecimento, muitas vezes nesse processo, muitas pessoas se afastaram, né? E eu penso, e na hora eu não entendia, né? Porque a gente está ainda aprendendo sobre gerenciar o apego, né? A gente se apega muito às coisas materiais, às relações, a alguns familiares, a gente se apega muito fácil, a gente está aprendendo sobre a arte do desapego. E principalmente quando a gente entra na zona de conforto, não tem como sair tão facilmente, né? Então eu me questionava muito. Às vezes eu atraía pessoas da minha vida com muita facilidade, mas com essa mesma facilidade de atrair, essas pessoas acabavam se afastando de mim, né? Ou eu, por si só, com as minhas escolhas, acabava afastando dessas pessoas. E eu não entendia o porquê, que eu queria, achava que aquilo era, né, estava apegada em alguns aspectos. E depois a gente vai compreendendo essa dança da vida e a gente percebe que é necessário, né? Às vezes aquilo que não está fazendo mais sentido para aquela pessoa e no fundo para você mesmo também não está mais fazendo sentido, precisa dar espaço para que o novo, que faça sentido naquele momento, chegue, né? Então essa questão de relações, principalmente relações amorosas, né? No início assim da minha caminhada, eu até fiquei
impressionada e assustada muitas vezes do quanto que era fácil atrair pessoas na minha vida e ao mesmo tempo se afastar, conforme eu ia me permitindo se conhecer. E eu penso assim que as pessoas à nossa volta, elas não precisam viver as mesmas escolhas, né? Mas alguns dos valores que a gente coloca como essenciais para nossa vida, eles precisam estar coerentes, né? Vibrando na mesma energia. Então, vamos dar um exemplo agora, aproveitando o Dia dos Namorados. O casal que um busca Deus e o outro não procura, não veja isso como valor, por exemplo, vai gerar mais conflitos, vai gerar mais situações desafiadoras na relação. Não que seja impossível dar certo, né? Mas vai ser, talvez, pelo caminho mais desafiador, né? E vai se atrair situações, testes, provações. Então, quanto mais a gente tem esse diálogo com as nossas relações e também fazer alinhamento de expectativa. Será que aquela pessoa, né, que eu escolhi estar ao lado e que essa pessoa me escolheu, quais são os nossos valores em comuns, né? Em comuns, né? Quais são os valores? A gente fazer essas análises também são importantes, e isso também é sobre a gente estar elevando a nossa frequência e caminhando para a nova Terra, né? Então, a Terra, ela é tão generosa, né? A criação divina, porque tudo que existe aqui nessa face da Terra, seja um grãozinho de areia, até os fios dos nossos cabelos, são pertencentes a essa criação, né? Pertence à criação de tudo que existe, a criação divina, Deus. Para você pode ser o amor, para você pode ser a fonte divina da criação, a fonte universal, Deus, né? Então, esse Criador, energia superior. Então, cada um busca identificar essa energia de criação e cada um tem um nome, né, que se dá para isso. Então, pensando em tudo isso, a Terra, essa transição planetária, na verdade, o que ela mais pretende com tudo isso não é que a gente se transforme em algo assim fora do comum, daquilo que a gente nunca viveu aqui na Terra, daquilo que a gente nunca acessou. Pelo contrário, a transição planetária quer que a gente tome força daquilo que a gente é, daquilo que a gente tem, que a gente sempre teve, que a gente recebeu quando a gente recebeu esse corpo, quando a nossa alma recebeu esse corpo para estar aqui. Então, não é algo extraordinário que nunca se viu na vida e que essa transição planetária está trazendo para a gente de volta. Todo mundo tem esse potencial, está disponível para isso energeticamente. Mas basta a gente despertar para isso, basta a gente compreender que a gente não é só um corpo, que a gente não está aqui só vivendo, sobrevivendo, que a gente não tá aqui simplesmente por uma ironia do destino que alguém quis que a gente estivesse aqui, né? A gente fez escolhas, né? Só que um dos pontos que a gente faz com que a gente não lembre de toda essa realidade é porque também a gente escolheu viver o esquecimento, o véu do esquecimento.
Então, muitas coisas estão ocultas dentro da gente porque a gente se permitiu estar aqui. E o se permitir estar aqui é a gente aprender. E uma dos aprendizados é remover esse véu do esquecimento. E é isso que a transição planetária não sei se seria a palavra nos aguarda, nos espera, mas ela está o tempo todo lá na plateia, né, vibrando que a gente, né, desperte a nossa consciência, a gente reconheça isso, que a gente perceba isso, que a gente relembre os nossos dons, nossos valores, aquilo que a gente é, que a gente desperta também as nossas habilidades, não só cognitivas, materiais, físicas, biológicas, mas também que desperte o nosso lado espiritual. E a gente tem muitas habilidades espirituais, como essas que eu vou estar aprofundando mais aqui com vocês, que é a nossa habilidade de sonhar e de fazer também viagens astrais, projeções astrais. É um assunto que dá muita polêmica, até eu coloquei na legenda da live, quando eu lancei. Você fala de viagem astral, as pessoas arregalam o olho e diz assim, tá, que mundo que você vive e você só pode estar louca, né? Só pode estar louco pensar que isso é uma possibilidade. Isso aí é ficção científica, né? Isso aí é filme de ficção, isso é uma mentira, isso é pecado, alguns até acreditam, né? Isso é bobeira, isso é falta daquilo que, não. Isso é falta do que ter, o que fazer, né? Mas eu quero trazer para vocês exemplos nas minhas experiências que quando eu comecei a despertar para esses temas, e não é algo muito do passado, não. Recentemente ficou cada vez mais forte essas tomadas de consciência. E aí que eu percebi que eu sempre fiz viagens astrais, só que como eu não tinha o estudo, a compreensão, o entendimento e também o amadurecimento energético, eu achava que aquilo era só um sonho que eu tive. É um sonho. Falei para minha família, em família com minhas amigas lá no trabalho sobre um determinado assunto e à noite eu sonhei. Só que eu acredito que você também já deve ter passado por isso. Eu acredito que existe sim esses sonhos que a gente talvez frisa no dia a dia, naquele dia, no decorrer do dia, né? Um determinado tema e acaba sonhando à noite. Fica isso latente no cognitivo e a gente acaba vivendo situações semelhantes. Mas muitos sonhos meus na maioria das vezes, por isso que eu não descarto a hipótese que não seja viagens astrais, que não seja projeções astrais. Eu tive experiências de todos os níveis que vocês podem imaginar, desde os mais surpreendentes, assim, sensacionais, com detalhes, eu vivendo outras roupagens, outras almas, eu assistindo, ou eu, como eu sou, né, como Caroline, vivendo determinadas situações com muita riqueza de detalhes. Então, desde as situações surpreendentes que vocês podem imaginar, até mesmo aquelas mais assustadoras que vocês também podem imaginar. Então, como em 2025 virou uma chave para mim
E vocês podem perceber, quem me conhece já de mais tempo, ou que convive comigo, eu tô aqui no espaço de Epicentro, para ser mais objetiva, desde 2021. Eu comecei a fazer a página aqui, postar sobre terapia, comecei a fazer cursos lá em 2016. Mas viver o dia a dia de Epicentro foi em 2021. Mas eu ainda estava um pouco, digamos, como se diz, na zona de conforto, talvez seria o nome, ou em cima do muro, né? Muita coisa que eu sentia no meu coração de tá falando, de trazer informação, de trazer conteúdo, de trazer lives como essas, eu acabava me auto-sabotando e acabava fugindo de estar aqui falando sobre determinados temas, principalmente sobre espiritualidade. E 2025 foi tão natural, mas nos bastidores, né, talvez aqui no espaço da Epicentro, quem me acompanha, talvez tenha a impressão que isso é tão natural e tão fácil de viver, né? Às vezes até romantiza a situação, mas nos bastidores foi um pouco assim impactante até, né? O quanto esse chamado ele ficou ainda mais reforçado dentro de mim e me exigindo me reposicionar e me colocar no meu papel, né? Então, várias situações na vida, e às vezes umas situações assim não muito agradáveis, era como a espiritualidade e a vida me chacoalhando. Como assim? Quando que você vai se permitir, né? Começar a falar, transmitir mensagens, transmitir essas sabedorias que você está despertando. E conforme eu fui virando essa chave, eu fui tomando consciência desse mundo espiritual, dessas habilidades espirituais, principalmente a viagem astral, tá? Eu tive muitos sonhos, né, que até então eu acreditava que eram sonhos, com essa riqueza de detalhes que eu comentei para vocês, mas que hoje eu compreendo que eram, na mais pura verdade, uma projeção astral, né? Uma viagem astral. E o que é isso, né? Vou estar trazendo a minha experiência e também a parte do que eu estou estudando sobre isso, né? A viagem astral é você sair do teu corpo físico e viajar com a alma em outros tempos e espaços de consciências, realidades paralelas, e ali você tem a oportunidade, em alguns momentos até de voltar ao passado, de se projetar no futuro, até no presente também isso pode acontecer, né? Aquilo que você está vivendo no presente. Então, em vez da gente pegar o ônibus e viajar de ônibus para um determinado lugar, a gente pega nosso espírito, nossa alma, né? Deixa o corpo e faz essas projeções. Então, tem gente que consegue, por exemplo, sentar no sofá agora, se concentra, não dá 5 minutos, consegue fazer essa projeção consciente, né? Eu quero fazer essa projeção, eu quero me projetar lá no Egito, por exemplo. As pessoas conseguem, tem pessoas que conseguem isso com isso muita facilidade. Isso tá tão aflorado dentro de si, isso é tão natural, desperto, reativado, que é natural para a pessoa. Tem gente, como no meu caso, eu ainda
eu não consigo fazer isso consciente. O meu programa ainda está de forma inconsciente. E é durante os sonhos que isso acontece, na hora que eu estou dormindo. Então, pra vocês terem noção, eu já tive em lugares, situações, assistindo situações que aconteceram. E um que me impactou muito foi eu me projetei num tempo e espaço, era do passado, de um massacre de mulheres, assim. Eu assisti tudo como aconteceu. Assassinato, era horrível, assim. Eu acordei muito assustada, não conseguindo compreender. E eu fiquei pensando, não, isso não pode ser só um sonho, né? Porque televisão, notícias sobre jornal, essas coisas, eu não assisto. Aquele Cidade Alerta, aquelas coisas assim, eu não assisto. Eu não lembro a última vez que eu sentei numa frente de uma televisão e assisti algum programa desse tipo. Nem na minha pesquisa digital, eu não procuro saber dessas coisas. Então, com certeza, né, fazia parte da minha missão espiritual tá assistindo aquilo que aconteceu com mulheres que eu nunca imaginei que existiam, que eu não conheço, que não faz parte da minha família, que não faz parte da minha história, que não faz parte da minha rotina. Então, olhar aquela situação, quanto da pessoa ali, dos dois lados da moeda, foi muito interessante. Eu pensei, eu tô despertando dentro de mim. Eu tô relembrando que eu faço esse tipo que eu tenho essa capacidade, né? E com essas mesmas viagens e projeções, eu já recebi muitas mensagens também de seres de outros planetas. Tomei consciência das minhas origens, que me fizeram chegar aqui na Terra, né? Minhas outras origens de outros planetas. Aprendi com esses seres. Muitas das minhas lives foram feitas, né, inspirado nessas mensagens que eu recebi dessas projeções. Então, quando eu não sabia que eu fazia viagem astral, achava que era só um sonhinho, né, um sonho qualquer, eu recebia muita informação. E para gerenciar tudo isso, sempre você tomar consciência, na verdade pode ficar até doentio, tá? Na verdade, não. Realmente, a gente adoece com tanta informação energética e a gente não abre espaço para liberar, gerenciar isso, compreender o que está acontecendo, conseguir separar da nossa vida. Porque tinha as projeções que eram tão impactantes que acabavam me broxando no meu dia a dia, na minha missão que eu tenho aqui. E muitas vezes me atrapalhando também, né? A conquistar os meus objetivos, a viver os meus sonhos. Então, eu fico muito grata, mesmo que foi às vezes um chacoalhão da vida, de estar despertando para isso, né? Então, uma coisa que eu quero dizer para vocês, não desconfiem da intuição de vocês. Se você sente no coração que aquilo, de alguma forma, faz parte da tua energia, da tua história, da tua vida, em algum momento, tempo, espaço diferente, talvez não dessa vida,
né? Mas de outras roupagens que você viveu, de outras experiências. E muitas vezes até não é aqui na Terra, né? É em outros planetas. Não duvide de você mesmo, né? Não duvide, vai buscar informação, vai buscar as terapias, vai buscar alguma técnica que pode estar te auxiliando a gerenciar isso dentro de você. Mas eu acredito que todos têm essa capacidade, então eu já conversei com pessoas, eu sonhei uma vez que eu conversei com um parente meu e essa mesma pessoa também sonhou que estava conversando comigo. Então a gente também tem encontros com essas experiências, né? E um que eu nunca falei assim abertamente, ainda mais em rede social, né? Como se diz, isso a Globo não conta. E uma de projeção que eu tive, e essa era uma projeção com certeza conectada com o futuro. Eu tive um sonho, uma viagem astral e um encontro com a energia do meu futuro filho, né? Eu ainda não sou mãe, mas em projeção astral eu já tive uma conversa com essa criança, conheci um pouco de como é a energia dela, e foi tão profundo que essa questão da mãe, de viver a maternidade, era uma coisa assim que eu tinha firmado alguns pactos, votos, uns compromissos assim de jamais. Era a última coisa que eu pensava na minha vida, que um dia eu ia despertar, e ainda tão cedo para a maternidade. Cedo não, né? Porque se dentro da visão da sociedade, 31 anos já tá na hora de ter uns 3 filhos, né? Mas eu achava que isso talvez nunca ia chegar, entende? E daí quando eu fiz 30 anos, eu era como se eu tivesse atravessado um portal do 29 para 30. Quando eu cheguei no portal do 30, foi assim, ó, sabe? No meio do peito, assim, um cupido acertou e disse assim: vai se preparando, né? A maternidade te espera e tudo mais. E às vezes, assim, as coisas que eu acabo às vezes postando na minha rede social pessoal, o que eu busco pesquisar ou ler, as pessoas até confundem, acham que eu já estou gestante, né? Que eu já estou grávida. Mas não, porque é um tema que floresceu dentro de mim a ponto que é como se eu tivesse, né? E eu lembro que eu estava dormindo, né? E achava que estava sonhando, mas hoje eu entendo que com certeza foi uma projeção para o futuro e eu tive esse encontro com meu filho. E, e eu falo filho porque não. Às vezes eu sentia que era um menino, mas às vezes eu sentia que era uma menina, e daí eu ficava. Não fiquei muito apegada nisso. Foi tão. Eu me senti tão honrada, assim, tão graciada por Deus, de ter recebido essa oportunidade, que eu não tava preocupada se era menino ou menina, sabe? Eu não tava tão focada nesse detalhe. Eu tava focada no detalhe da forma que ele veio, chegou pra mim e começou a conversar e dizer que ele não vai demorar muito, que ele vai chegar, me dando já boas-vindas, né?
me dizendo que ele me escolheu, né, para gestar, né, para ele chegar aqui na Terra. Então foi muito bonito, assim, ter esse contato espiritual com esse filho. E a gente conversa com mães despertas e que vivem o autoconhecimento, que tem consciência do seu corpo espiritual. Também tem relatos bem parecidos, né? Pessoas que já sabem, até conseguem receber mensagens até do dia que essa criança vai chegar. A concepção, né? Do óvulo e tudo mais. E é lindo. Então, depois que eu fui compreendendo melhor, eu fui buscando. E uma coisa que me ajudou muito e que você pode estar também, se você sentir que faz sentido, né? Tá fazendo, é buscar biografias, livros, pessoas, médiums que também vivem, que tenham jornada, caminhada de vida. Tem uma escritora espiritualista chamada Dani Lobo. Eu li todos os livros dela e eu posso estar deixando aqui os temas dela, os nomes dos livros, para vocês pesquisarem, quem sabe também fazer a leitura. E tudo que ela relata sobre ela, né, e sobre ela também nos seus atendimentos terapêuticos, eu me vi muito na realidade dela. Eu me conheci muito através dos relatos dela. Então, eu despertei muito do que eu sou e, nossa, isso aí aconteceu comigo também. Isso aí eu já fiz, isso aí eu faço todo dia, isso aí acontece comigo. Eu também tenho essa sensibilidade. Essa sensibilidade, ela acontece dessa mesma forma. Então, foi uns livros de muita identificação. Para vocês terem uma ideia, eu li assim, eu devorava um livro por semana, um livro por semana. Ela tem uma coletânea, uma coleção. Os primeiros livros dela dá 7 livros. E depois ela lançou um recentemente também. Mas vocês precisam sim seguir a sequência dos livros dela. Porque se você pegar lá o último livro, você já não vai entender, talvez, né? Pelo menos eu acho que se eu tivesse feito isso, eu não ia entender. Talvez não ia fazer tanto sentido como fez. E então eu sugiro que segue a sequência se você optar em estar lendo. Então, eu lembro assim que eu devorava os livros porque eu ficava super identificada com a história dela e eu pensava, não, isso aconteceu já comigo. E ali também eu comecei a entender o quanto eu vivia das viagens e projeções astrais e através dos meus sonhos, tá? O quanto que os sonhos e essas viagens podem me trazer cura, liberação, me trazer conforto emocional, aprendizado. Quanta coisa que eu finalizei, que estava aberta no meu HD para que o novo chegasse. Então eu fui entendendo melhor esses sonhos. E muita coisa, gente, assim, são poucas projeções, viagens astrais. Eu sinto que é mais de sentir do que realmente lembrar de algo ou ficar guardado na memória alguma coisa. Eu sinto que eu faço isso toda noite, mas é poucas vezes como essa experiência que eu relatei do meu encontro com o meu filho. São poucas de eu lembrar de detalhes, de conseguir depois estar relatando. Então eu gosto muito de escrever
tá? A Dani, ela também traz essa realidade do quanto a escrita intuitiva, ela liberta os nossos corações. Então, se eu sonhei com um patinho amarelo em cima da chaminé, meu, isso aí não tem nada a ver, né? Isso aí não tem conexão nenhuma. Isso jamais vai me ajudar. Mas escrevam. Tenham o hábito de escrever aquilo que vocês lembram. Que pode ser. E o patinho, quer dizer, o patinho amarelo em cima da chaminé não faça nenhum sentido em nenhum momento da tua vida. Mas daí você vai ensinando o teu cérebro e resgatando a habilidade natural do teu cérebro de você estar relembrando, sim, daqueles sonhos que realmente vão estar contribuindo para a sua vida, que são a força para a sua jornada. Então a gente precisa relembrar, reaprender, não é nem aprender algo novo. A gente já sabe, a gente traz isso da nossa alma, essa habilidade. Mas a gente precisa reaprender a usar essa ferramenta. E a gente só vai reaprender se a gente exercitar, treinar a nossa intuição, a nossa mente a relembrar daquilo que precisa realmente ser relembrado. E começa lá com o sonho do patinho lá amarelo em cima da chaminé, que naquele momento, meu, não tem nada a ver e não vai me ajudar. E realmente não vai te ajudar. Mas você vai resgatando isso com esses sonhos pontuais, para daí sim você estar consciente daquele sonho que vai te ajudar. E todo sonho que pode estar te ajudando, ele de alguma forma vai ajudar a contribuir com um todo. Então eu penso assim, que essa minha intuição de ter sonhado, de ter esse encontro com meu filho, eu consegui inspirar muitas mulheres de viver a maternidade ou de olhar a maternidade de alguma forma que às vezes não conseguia olhar até então, de uma forma mais positiva, de uma forma mais merecedora. Talvez só pela energia mesmo, sem falar, sem fazer nada, né? E para que daí quando chegar a minha vez, eu também ter sustentação energética para estar gerenciando isso dentro de mim. Então, se eu não tivesse despertado a minha consciência que aqueles sonhos que eu tive era bobagem, que não era apenas bobagem, era sim realidades que aconteceram e que poderiam acontecer, eu não teria talvez aprendido sobre como era sentir esse amor talvez maternal e eu poder desbloquear a minha energia e hoje eu consegui me ver como mãe, né? Que eu posso viver essa realidade, porque daí que eu entendi que aquelas escolhas que eu tinha feito, eu não jamais quero isso pra mim, era só um medo, era bloqueio, porque talvez não, acredito, né? Em algum momento eu entendi que aquilo não era pra mim, que eu não se sentia merecedora ou que aquilo era difícil, que eu não ia dar conta, algo nesse sentido. Que a gente tem muitas histórias, né? E a gente tem muitas interpretações dessas histórias. E é a forma da gente olhar para essas histórias que a gente também escreve a nossa jornada.
Então, como que eu tô olhando pra minha história, do que é aquilo que aconteceu? O que que eu tô vibrando? Quais são os meus medos? Quais são as minhas crenças que me limitam? O que que eu acredito, mas que de alguma forma me impede daquilo que eu tanto desejo no meu coração, mas eu não manifesto? Seja de dinheiro, seja material, seja afetivo, seja qualquer coisa que você imaginar que é o desejo ardente do teu coração. Então, eu pensei assim, nossa, eu tenho essa. Eu despertei para essa habilidade novamente, tô reaprendendo sobre ela, então agora eu não quero mais parar, né? Mas claro, eu acredito que isso também é uma nova, não é nova consciência, é estar vibrando nessa frequência que a Terra se transformou. Porque na 3D, porque se fala em viagem astral? A gente não tem como fazer uma viagem astral. Como que eu vou explicar? Na 3D, a frequência da 3D não está em ressonância, não é a mesma frequência do que muitos tempos e espaços de consciência que a gente pode estar viajando de forma astral, tá? Através do astral. Então, se eu me projetar lá para 4D, 5D, muitas habilidades espirituais que eu não vivo aqui na 3D, lá eu vou conseguir relembrar e viver. Por exemplo, conversar de forma telepática. Então, nessas viagens astrais, é muito interessante que algumas que eu fiz, eu lembro que, por exemplo, essa do meu encontro do meu filho, a gente não conversou através desse sistema de fala que a gente usa aqui na 3D. A gente conversou telepaticamente, transmissão de pensamento, de ideia, através do campo energético. Então, com certeza eu estava num espaço que a frequência já está elevada a talvez 4D, 5D, e não a 3D. Então por isso que a gente na 3D a gente foi desativado essa nossa habilidade de falar telepaticamente e consequência disso que é possível fazer projeções e viagens astrais, né? Então, ninguém me ensinou isso, ninguém me contou isso é uma mentira, porque nunca ninguém fez isso e faz isso aqui na Terra, né? O que isso vai, né? O que isso tem a ver com a minha vida, né? Mas por quê? A experiência que a gente escolheu de viver aqui na Terra é a gente resetar e aprender lá do início, não já numa terra totalmente transformada e na frequência elevada, numa terra que está aprendendo sobre frequência energética, que está aprendendo a viver os seus dons intuitivos, que está despertando para a capacidade da fala, da conversa telepática, que está despertando sobre tecnologistas, eu ia dizer, tecnologias avançadíssimas, como as câmeras de cura, que a gente entra, em 15 minutos a gente pode ser curado. A gente não tem ainda isso aqui, mas em muitas outras realidades existentes paralelamente da Terra, já tem acesso a isso, já vive isso. É tão natural como a gente escovar os dentes, ou ir no dentista a cada 3 meses, fazer uma limpeza. Então, não estamos aqui por um castigo, ou porque a gente fez alguma coisa de errado, ou porque a vida quer nos punir, ou porque eu devo ter feito algo muito errado.
não, eu não penso nesse lado, eu também já não vou no extremo dos karmas, que a gente tá repetindo, está aqui, porque a gente fez algo de errado em outra vida, então a gente tem que voltar para essa vida para resgatar aquilo, né? Eu acredito que é em partes, tudo tem um equilíbrio, né? Um pouco é disso, mas também é um pouco de uma escolha que a gente fez, porque a nossa alma, ela é totalmente desapegada. A nossa alma, ela é totalmente suficiente. Ela não precisa de reforços positivos e de afirmações, né, para saber aquilo que ela é, do que ela é capaz, do que ela pode ser, do que ela é, né? A nossa alma, ela tem toda essa consciência, ela tem todo esse conhecimento e essa capacidade. Então, ela não precisa ouvir do seu companheiro ou da sua companheira que você que ela o ama, né? E para você sentir bom o suficiente. Então a nossa alma, ela tem isso. Mas a nossa alma também, ela quer, como se diz, como que eu posso trazer isso? Não é se aventurar, mas ela também quer viver experiências para que ela não fique também só naquela zona de conforto, como se a vida tivesse resolvida, né? E ela quer despertar, ela quer aprender mais. E esse aprender mais, muitas vezes, é voltar lá para aquela matéria de língua portuguesa e revisar o conteúdo que foi feito. E o revisar o conteúdo, muitas vezes, é viver aqui na 3D. Ah, mas a minha alma, ela já está evoluída a ponto dela estar já... Ela poderia estar tranquilamente na 5D, né? Na quinta dimensão. Mas ela escolheu, então ela escolheu voltar para 3D e refazer aquele conteúdo de língua portuguesa. Um reforço, porque ela quer aprender mais o porquê que ela se sente tão suficiente do que ela já é. Eu não sei se eu consegui transmitir essa mensagem, mas é a forma que tá me vindo para transmitir para você, tá? Então, reforço mais uma vez, se você duvida das suas capacidades espirituais intuitivas, de algum sonho teu, não duvide, porque é sim realidade, foi realidade, tá sendo realidade em algum tempo e espaço. E aquilo você pode aprender muito sobre. Isso pode te ajudar, às vezes, lá no desafio que você está vivendo na sua vida atual. Tá se sentindo confuso, com medo, com incerteza. Será que eu vou por esse caminho? Será que eu vou por aquele? E você recordando. E o recordando é você reconhecer que isso faz parte da sua vida. E todos, de alguma forma, já viveram isso. Acho que é essa a mensagem mais forte que eu quero dizer para vocês. Todos querem. Todos têm essa capacidade, quer dizer, de viver. Vivem isso, sabe? Vive isso. Então, o que a nova Terra está aguardando de braços abertos e totalmente sem pressa. Por que que eu falo isso?
eu uso muito da transição planetária como algo de desespero. Desperte, gente, porque se vocês não despertarem, vocês vão ficar e quem despertou vai, né? Atravessar a ponte. Mas eu cito e já recebi mensagens que não é dessa forma. O tempo divino não é o mesmo tempo aqui da Terra. Não é em 2020, 2030 que isso vai acontecer. Vai acontecer no momento que cada um de nós reconhecer dentro de si mesmo. E esse reconhecer dentro de si mesmo talvez começar vivendo o básico. Os meus guias me trazem muito essa mensagem: viva o básico. Procure viver o básico. E qual é o básico para eu começar o meu despertar de consciência? É cuidar da minha energia. Qual é o básico que eu posso fazer para cuidar da minha energia? Eu li que se eu comer alimentos cada vez mais naturais, mais orgânicos, isso vai elevar minha frequência energética. Esse é um dos pontos básicos que a gente pode estar fazendo. Eu li, se eu exercitar o meu corpo, a minha mente, o meu espírito, nutrir com movimento corporal, ou com uma meditação, ou fazer uma respiração consciente, eu vou estar elevando a minha frequência energética. Eu estou fazendo isso para os meus cuidados essenciais. Mais um ponto básico, tá? Então a Terra só quer isso da gente. E tem gente que não tá fazendo nem isso. E às vezes é porque não ouviu uma live minha, não teve a oportunidade de ouvir a live dos nossos irmãos, né? Que tem a mesma missão de transmitir informação. Não buscam, às vezes, uma terapia, não busca a psicologia, algum tipo de terapia, né? Não busca dentro de si simplesmente novos hábitos, né? Começando lá, às vezes a pessoa às vezes não tem nem vontade de cuidar do seu espaço físico da sua casa, não tem um amor de ir lá lavar a roupa de cama para dormir numa roupa de cama cheirosinha, não tem um hábito de organizar uma prateleira de roupas, é tudo assim, né? Nada contra, mas assim, a gente sabe que também o nosso ambiente influencia as nossas emoções, influencia a nossa energia. Então, se eu não tenho o hábito de higienizar meu lar, minha casa, imagina como eu tô me olhando e fazendo as higienes internas, né? Eu não vou ter esse discernimento. Eu não vou viver isso como uma prioridade se eu não tenho o básico, né? É como eu ouvi uma vez de uma terapeuta. Ela disse, eu não lembro o nome dela, porque às vezes eu assisto tanta live. Tem um canal lá, o Paranormal Experience. Eles trazem terapeutas, pessoas que falam sobre as suas experiências paranormais, né? Na visão de muitos, né? Ainda. E eu lembro que ela falou, não lembro o nome dela, era a primeira vez que eu estava ouvindo, né, relatos sobre ela. E ela disse, não adianta dizer... lembrei que a Terra ela se transformou, a energia está muito elevada. E quem não buscar
elevar a sua frequência para ficar em equilíbrio com essa nova energia, vai sentir alguns sintomas. Vai receber, muitas vezes, ataques energéticos, espirituais, que a gente fala. Vai acontecer conflitos, vai acontecer perengues, vai adoecer muitas vezes, vai atrair doenças. E ela disse, não adianta botar culpa, que é inveja, que é um ataque espiritual. Se tu vai lá e se entope de coxinha gordurosa, só come besteira, né? Pra ser bem mais específica. Não tem uma alimentação saudável, não tem uma rotina. É um ataque energético que eu tô tendo, é um obsessor. Gente, a gente tem que parar, a gente tem que separar muito bem isso, porque às vezes isso nem chega perto de você, sabe? É igual um outro exemplo que eu gosto muito de trazer a maldade, ela não vai naquela pessoa. A maldade, ela não vai naquela pessoa que tá no fundo do poço já. Que virou lá um andarilho de rua, que tá numa tristeza profunda, uma depressão profunda, que já tá perdido em algum vício. Não, a maldade, ela vai naquela pessoa que ela tá buscando evoluir. Que ela tá buscando elevar sua frequência. Buscando novos hábitos e melhores. É nessas pessoas que a maldade quer chegar, né? Para não dizer outro nome. Então, energeticamente é a mesma coisa. Não vai botar a culpa na inveja se você não tá fazendo a sua parte, se você não tá fazendo o básico, né? Tá lá mal, é um ataque energético, é um obsessor. Tá, mas tá lá mal, mas como você tá se alimentando, né? Como que você tá dormindo? Como você tá se cuidando de si? Você busca autocuidado? Você vive autocuidado? Você busca elevar sua frequência energética? Não busco. Então, né? Não é o ataque energético. Ele vai atacar quem busca um autocuidado, né? Ele vai nessas pessoas. Então, olha que interessante. Eu não imaginava que eu ia falar isso na live, mas tá vindo bastante pra mim, tá relatando pra vocês. Então, não é aquela pessoa que tá lá no fundo do poço. Aquilo lá, a maldade já conquistou, já conseguiu o que ela queria. Ela vai agora para novos seguidores, né? Então, a gente, como se diz, refletir sobre isso é muito importante, porque daí a gente sai daquele espaço também de vítima da vida. A gente também acaba evitando se colocar como salvador ou salvadora de alguém, de alguma situação. E também a gente acaba também muitas vezes acredito, né? Se a gente tomar consciência disso, a gente também, de alguma forma, meu Deus, a palavra não tá vindo, mas é uma palavra se blindando de que a gente também possa estar sendo realmente o culpado de algo, né? De fazer algo errado para alguém, para alguma situação ou para si mesmo. Então a gente olhar para isso também, o vilão, né? Para evitar ser o vilão. Agora veio a palavra que eu queria. Diz uma coceira na garganta. Então, vamos olhar para isso. E a live de hoje nos convida a olhar para isso, tá? Deixa eu ver o que eu anotei aqui.
habilidades desativadas. Então, as nossas almas, elas escolheram estar aqui na Terra. E foi igual assinar um contrato. Para você estar aqui na Terra, muitas habilidades que você já desenvolveu em algum momento, tempo, espaço de consciência, que você já tem consciência que no espiritual vai ser desativado, né? E além disso, a 3D, ela foi programada, porque a 3D, a gente acha que o que a gente está vivendo aqui é uma realidade, que é real, mas ela é menos real do que a gente imagina e menos real do que a gente acha que a espiritualidade é. A gente acha que a espiritualidade é fictício, mas a nossa realidade aqui, o que a gente tá vivendo, foi programado para que a gente vê aquilo que eles querem que a gente vê. Existe um sistema que, com essa transição planetária, está sendo, de alguma forma, combatido, né? A luz é na velocidade da luz, né? A luz, existe uma batalha espiritual para combater esses programas que foram condicionados na nossa mente. Então, muita coisa que a gente vive aqui não é real. É mais falso do que a gente pensa que é, por exemplo, Lemúria. Ou os extraterrestres, outros seres, outros mundos, outras colônias de outros planetas, né? Então, eu até coloquei aqui, existe sim vida após a Terra. Existe vida após a Terra e existe vida em outras terras, né? Em outros planetas, em outras realidades. Então, além da gente ter escolhido no processo de viver o processo de evolução e para que a gente despertasse e relembrasse das nossas habilidades espirituais, muitos condicionamentos aqui na 3D foram programados para que a gente realmente não relembre dessas capacidades. Eles não querem que a gente desperte. E a nova Terra, qual é a nova frequência da nova Terra? É a gente despertar para as habilidades espirituais. Telepatia, projeção, ter acesso a essas tecnologias que outros planetas já têm acesso, que ainda a gente não tem, como as máquinas de cura, as câmeras de cura, as macas, sei lá, tecnologias que aqui a gente às vezes, por exemplo, num câncer, talvez a gente leve, não sei como que é um tratamento do câncer certo, quanto tempo, né? Existem tratamentos que acabam resgatando, né, a pessoa. Não sei se dá 1 ano, 6 meses, mas tem planetas que já têm acesso a ferramentas que em questões de minutos a pessoa ela se cura de um determinado câncer, de uma determinada doença. Então imagine só a materialização também, né? A materialização de você pensar em algo, eu quero que manifeste agora na minha frente um caderno rosa, chicletes, um cheirinho de chiclete. Existem planetas que já têm essa capacidade, só materializa coisas com o pensamento, né? E já pensou só a gente ter isso? A gente não tem nem, acho que, discernimento, porque a gente já estamos, de alguma forma, e eu me incluo nesse
nesse grupo, às vezes peleando, dando soco em ponta de faca com as tecnologias que a gente está tendo acesso, com a inteligência artificial que a gente já tem acesso, com o celular. A gente já se perde no celular. Imagina se surgir uma câmera de cura, por exemplo, que a gente entra lá em 5 minutos a gente é curado, né? Então a gente não tem ainda discernimento. Por quê? A gente está ainda vibrando na 3D. E a Terra quer que a gente evolui essa frequência para que daí a gente possa ter amadurecimento espiritual para usufruir dessas habilidades. Então, talvez se eu tomasse consciência 1 ano, 2 anos atrás, que eu faço viagens astrais, projeções através dos sonhos, eu não ia talvez dar o valor como eu tô dando agora. Ou naquela época que eu estava fechada e bloqueada, para quem sabe um dia viver a maternidade, né? Eu não ia nem compreender, eu não ia ter sustentação energética para olhar para isso e tomar força disso, para o meu bem, para todos, né? Uma coisa aí não ia dar certo, né? Não ia se encaixar. Então, por isso que eu digo, tudo tem seu tempo, a sua hora. Então, a gente tem que começar lá do básico. É isso que a Nova Terra quer. É do básico. A gente não precisa comprar um maior verde fluorescente para daí a gente atravessar a ponte da Nova Terra. A gente pode começar lá na nossa casa, se conectando com o nosso corpo, com a nossa respiração, elevando a nossa frequência. E na primeira vez, talvez ainda vai ser um pouco desafiador, mas na segunda aquilo lá já tá começando a ser melhor. E quando eu vejo, tá tão natural do meu ser, que quando eu preciso tomar força através da minha consciência, com a minha respiração, quanta coisa que eu vou afastar e evitar de dificuldade, de destino com dificuldade. Vou conseguir separar aquilo que é meu, daí entre as constelações familiares. Me reposiciono no meu lugar. Carrego aquilo que é meu, a minha mochila. Reconheço quem é maior, porque veio antes, está atrás de mim, abençoando, me dando força. E é com isso que eu sigo para o futuro, mas é no meu lugar. E se eu precisar fazer reposicionamentos em alguns passos à frente, eu vou saber me reposicionar novamente. Agora, se eu não tenho nenhuma base, nem o básico, como que eu vou ver que isso é bom para mim? Ninguém vai. Porque a gente está programado para aquilo que é mais fácil, conveniente, mas conveniente para quem quer nos controlar e nos manipular como sempre fizeram. E o conveniente, ele é autodestruidor. Ele é esqueci a palavra. Corrói por dentro. Correr. Não sai, às vezes. A minha língua, ela quer ficar presa. É mais destrutivo do que a gente talvez pegar uma arma e atirar, né? Porque é dessa forma que o sistema tem como objetivo, né? Ele não quer ir lá e pá, né? Acabar num segundo. Ele vai corroendo, porque assim a humanidade sofre mais, assim a humanidade precisa mais do sistema, assim a gente precisa mais da conveniência que vem dessas pessoas, desses seres
das trevas. Então, a gente olhar para isso é importante. Meu, quando eu comecei a despertar para isso, muita coisa nossa, isso aí eu acreditava como suprema verdade. E hoje eu olho e penso, em alguns momentos ainda está no espaço de vítima, negação, rejeição, raiva até. Como que eu fui acreditar tanto tempo nisso? Como me fizeram acreditar tanto tempo nisso, né? Então, o negócio tá ficando cada vez mais interessante e intenso, né? Se a gente for olhar, muita coisa. Então, a realidade da 3D não é real. O que tá acontecendo e a gente tá vendo aqui não é real, gente. O que é real é o que a nossa alma já acessou de evolução, né? Nesse processo. Então, a nossa espiritualidade, ela é mais real do que a gente imagina. O mundo espiritual é mais real do que a gente imagina. É tão real e mais real do que essa realidade que a gente está vivendo, que a gente acha que ainda estamos no paraíso muitas vezes, né? Mas quando a gente... A cilada é quando a gente vai se afastando dessa verdade, dessa realidade. Vai se afastando e tudo, desde tu a comprar um produto, um anúncio de um produto, ou muitas coisas, as redes sociais, a propaganda, tem esse lado para controlar a humanidade, para manipular a humanidade. Então você precisa desse produto, elas fazem você acreditar que você precisa desse produto e esquecer daquilo que você mais precisa, que é você mesmo. Vocês já pararam para pensar nisso? É assustador. Então vamos criar condições de filtrar energeticamente. Tá, porque sim, a gente vai estar mais sensível. A gente vai atrair sintomas energéticos, como eu falei para vocês, dores de cabeça, enjoos, mal-estar, é como uma sensação de cansaço ao extremo, exaustão mental. Nós estamos passando por depressão, as doenças, né? A gente tá se adoecendo, sim, a gente tá adoecendo. Mas aí se a gente tá com os filtros na verdade mais elevada, não que seja a verdade absoluta, que isso só Deus tem o seu próprio poder, a gente vai conseguir distinguir, tá? Isso é porque eu estou deixando de fazer a minha parte, o básico, cuidar da minha alimentação, por exemplo, que eu estou me sentindo com esse eu estou de mal-estar, ou isso aí é um convite para mim estar nutrindo o meu lado espiritual, né? Como se diz, um chacoalhão da espiritualidade para mim aprender algo. Eu vou ter esse discernimento, é um ataque espiritual, porque eu tô tomando água, tô fazendo meus altos cuidados e tô tendo esses sintomas. Então eu vou distinguir, eu tô fazendo o básico? Ok, eu tô fazendo o básico. O que eu posso aprender com isso e posso elevar as minhas habilidades para mim elevar a minha frequência cada vez mais. Porque daí começa do básico e tu vai evoluindo com outras ferramentas, com outras capacidades. E uma delas é viver o autoconhecimento. É relembrar dessas habilidades, como as viagens e projeções astrais.
Ah, mas eu não quero, isso não me interessa, isso não me agrada, tipo, né? Não precisa viver. Por exemplo, tem gente que trabalha com viagens astrais, projeções, pra ajudar outras pessoas, né? Ai, desculpa. Ajudar outras pessoas. Mas você não precisa virar um terapeuta ou um guru, né? Você pode. O mais legal, você pode usar isso para te ajudar na profissão que você escolheu, que às vezes é totalmente diferente do que de um terapeuta, por exemplo, né? Muita coisa que eu resgatei com as minhas habilidades espirituais, deixa eu ver a hora que eu tenho medo de estender muito aqui. Tá quase na hora da gente dizer tchau, né? Muitas coisas que eu despertei sobre as minhas habilidades espirituais, eu consigo, de alguma forma, usar para o meu lado profissional. E isso não é que eu levo lá para dentro da sala de aula, eu nem posso estar fazendo isso, muitas coisas que eu vivo e que eu resgatei da minha espiritualidade. Mas eu uso para estar gerenciando essa minha profissão, para eu não adoecer com os desafios que essa profissão pode me trazer. Eu aprendi muita coisa. Esclareceu muita coisa. Eu penso sim, hoje, que eu estou lá na sala de aula e eu não pensava nisso quando eu comecei. Eu tenho uma missão lá na escola com aquelas crianças. Eu aprendo muita coisa com aquelas crianças. Às vezes um desenho, uma fala delas, Deus me revela muita coisa. Então eu tenho uma aluna especial, ela chega pra mim e disse: tem bebê? Ela fala, né? Tem bebê na minha barriga? Mas eu acredito que Deus usa dela, a espiritualidade usa dela, e ela não precisa, né, tomar consciência disso, que isso tá ligado no meu campo, mas de alguma forma ela leu no meu campo esse meu despertar com a maternidade. Então, isso não quer dizer que eu estou em si grávida, né? Mas ela, de alguma forma, energeticamente, ela sentiu a minha abertura para a maternidade. Então, olha como que a vida, quando a gente olha com outras lentes, e melhora essas lentes, né? Para olhar as mesmas situações e realidades, o quanto muda. Pode mudar para muito melhor ou para muito pior. Então, o que eu quero escolher? Né? E lembrando, se você tá lá se sentindo na pior, ou lá, o cocô do cachorro, não é lá que o ataque energético vai chegar, ou a inveja, o obsessor, ou não é lá. Ele vai das pessoas que estão buscando dar os passos. Eu quero ser uma pessoa melhor. E eu quero começar isso comigo mesmo. Eu quero ser uma pessoa melhor para mim mesmo, porque eu muitas vezes me negligenciei em situações. Eu quis dizer não e eu disse sim para agradar o outro. Para me sentir amado, porque eu acreditei que se eu dissesse sim toda vez, eu ia receber amor. Então eu ressignificando essas pequenas coisas, eu deixo a pergunta aqui pro final da nossa live, o que você acha, né? Os trevosos vão chegar em quem? Né? Eles vão querer chegar em quem? Naquela pessoa que tá buscando se entender, se reconhecer. E eu vejo essas pessoas, aqui não tá legal,
tá difícil, dá vontade de chutar o pau da barraca e sair correndo, mas não faz nada também pra quer sair daquela situação. Entrou numa zona de conforto que a pessoa não quer, não dá nenhum passo pra tentar olhar diferente ou de outro ângulo. Persiste, ó, colocar cela e não conseguir ter outras visões de outras lateralidades só daquela. E daí como que vai se sentir merecedor, reconhecer que um sonho pode te ajudar. Enfim, né? É um pouquinho dessa mensagem. É um assunto que a gente pode ficar aqui horas falando. Se você se reconhece como um viajante astral, me manda um direct, me deixa aqui no comentário. Ah, eu já vivi isso, que legal. Super me identifico. Compartilha comigo, me chama ali no privado, a gente pode conversar sobre. Envie essa live para outras pessoas. Então, existe vidas fora da Terra. Existe. E também existe vida após essa Terra. Como eu falei, transição planetária individual e é lá do básico. Não é do extraordinário que eu nunca acessei na vida. Não preciso comprar um maior, como eu dei exemplo, né? Um maior fluorescente, esse verde fluorescente, para eu conseguir passar, atravessar a ponte da transição. O que a gente precisa é lá do básico, responsabilidade energética, responsabilidade afetiva, responsabilidade em tudo, com a nossa saúde, com o nosso corpo, com o nosso espírito. Se eu tô cuidando do meu corpício lá, fazendo skincare, o que eu posso fazer com o meu espírito? O que eu posso buscar? Vou me conectar com a natureza. Vou investir em algumas sessões de terapia, receber um reiki, fazer uma constelação familiar, fazer um retiro espiritual. Quando a Depzen lançar, eu vou lançar os grupos da medicina do cacau, participar. É você identificar o que, como se diz, o que te alegra, o que te atrai, assim. Muitas pessoas chegam na terapia não porque elas disseram, eu acredito nisso e eu vou, isso aí faz muito sentido pra mim. Muitas pessoas chegam na terapia, sabe com qual fala? Não sei, eu não conheço isso. Só sei que algo dentro de mim diz que é pra mim viver isso. Ninguém chega assim, eu tenho total certeza que isso é pra mim. As pessoas chegam com aquela intuição, a alma despertou e fez a pessoa. Muitas vezes eu fui atrás da terapia com essa energia. A última terapia que eu fiz foi assim. Eu sentia de fazer uma leitura de registros akáshicos. Não vou estar detalhando muito porque eu não tenho base para estar conversando com vocês sobre isso. Mas a única sessão que eu vivi até agora fez total sentido para mim. E eu não conhecia técnica, não conhecia terapeuta. Eu só acordei sentindo, eu preciso fazer uma leitura dos meus registros akáshicos. Meus registros de alma. O akáshico é nosso éter, nossa alma.
E fui lá, fiz, e eu disse pra terapeuta, né? Porque daí ela falou o que te fez, o que te trouxe até aqui, né? Eu disse, não, simplesmente eu sei que eu preciso viver isso, eu nem sei exatamente como isso pode me ajudar. Tô passando, claro, falei pra ela o que eu tava sentindo, como que eu tava sentindo, quais as minhas questões, e a partir disso a gente trabalhou, fiz a leitura. Então, olha que interessante, é tu ter esse feeling, sabe? De o bom senso de si mesmo, né? Ah, eu vou fazer constelação familiar porque a minha amiga fez e disse que é muito bom. Tá, mas tu realmente sentiu no coração que a constelação familiar te chamou, né? É diferente. Tu vai ver que existe uma diferença quando tu vai com uma curiosidade porque o outro falou que é bom e quando você despertou para aquela curiosidade, mas para que você desperte para aquela curiosidade benéfica, digamos, saudável, você precisa fazer o básico. E o básico, muitas vezes, opa, vou listar a minha rotina. Como tá sendo a minha rotina? Vou dormir 3 horas da manhã, já identifiquei que eu tenho insônia. Tenho que acordar cedo, que eu tenho que trabalhar. Já na metade da manhã do trabalho, já tô irritadíssimo, sem paciência, não conseguindo desempenhar as minhas funções, me sentindo sobrecarregado, cansado, matando um leão por dia. Em vez de sair de lá, buscar preparar o seu alimento ou não tem tempo mais ir a um fornecedor que tem um alimento mais saudável possível, não. Vai lá, passa e compra um refrigerante, um salgadinho, se alimenta daquilo mesmo. E ó, vida que segue, vida que pega. De tarde lá já tá pelas beiras, já de manhã já não tá muito bem, de tarde pior ainda. Chega em casa, já olhou estranho, já tá com a boca, já deu briga familiar, já deu desentendimento, intriga. E daí isso vai virando uma bola de neve, e daí essa energia ela vai se multiplicando em outras situações. Então eu listar como que é, ou talvez fazer um mapa mental, opa, como que eu estou vivendo? Vou começar lá pela minha rotina. Como que eu acordo, que horas que eu acordo, o que acontece geralmente, né? Às vezes a gente precisa, né, não também se apegar no planejamento, mas a gente precisa olhar no papel e planejar, ajustar algumas rotas, assim. E esse é o básico, que daí a gente vai ter consciência de ter o bom senso e equilíbrio de N situações da nossa vida que até então a gente não tinha. E a gente vai relembrando disso. Então, meus queridos amigos, eu acho que a live de hoje foi mais mesmo esse bate-papo, essa conversa muito gostosa, como sempre. Até pensei que ia rolar meditação, ia rolar mensagens arcturianas, a gente recebeu algumas mensagens aqui. Mas se caso surgir, nesses próximos dias, eu receber mais alguma mensagem, eu vou estar transmitindo de alguma forma para vocês. Aqui, ó, tô com a coceira na garganta. Mas assim, eu super agradeço. Agradeço desde já. Você que apertou no aviãozinho, enviou pros teus amigos, pros teus familiares. Vou estar salvando essa live. Depois lá no YouTube, também vou estar colocando essa live para chegar em mais pessoas. E agradeço a espiritualidade pela orientação, Deus Pai, Mãe Maria, os médicos de cura da fraternidade, os anjos, arcanjos, os meus guias, mentores espirituais. Agradeço também aos meus familiares, os meus ancestrais,
E agradeço em especial meu guia arcturiano e pleiadiano, e toda a minha família estelar siriana. Assim é. Então, declaro, né, fechada essa live para que muitas outras floresçam. Beijos no coração, nos acompanha aqui e não esquece de mandar um aviãozinho aí, tá bom? Beijos!